Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez aqui no nosso Café com Palavra. Hoje, ao invés de café, pelo horário, né? É chá. Chá, muito bom. Aqui é um chazinho gostoso. Eucalipto. Tem também aqui alho. Muito bom, hortelã. Então um chá boldo. É um chá muito bom, é uma composição muito boa. É o que eu tomo todos os dias. Então aqui nesse nosso chá, eu quero agradecer ao Pai por mais um dia que Ele nos permite ver raiar, né? Glória a Deus por isso, porque é a vontade dEle em nossas vidas, é a vontade do Senhor em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero já deixar aqui o aviso, né? Só reforçando aqui o aviso. Os cultos nessa semana, por motivo do novo decreto do nosso governador, pelo qual nós temos que orar segundo diz a palavra de Deus, os nossos cultos hoje, segunda-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, tá bom? 15 horas. Na quarta-feira, do mesmo jeito, 3 horas da tarde, às 15 horas. Na sexta-feira, também, 3 horas da tarde, às 15 horas. E no domingo, às 9 horas da manhã. Bom, então, seguindo esse protocolo, nós vamos estar na casa do Pai, adorando ao Senhor. E você que pode, né? Você que tem condição de estar ali conosco, então se faça presente hoje, né? Às 15 horas, quarta às 15 horas, sexta às 15 horas e no domingo às 9 horas da manhã, tá bom? As nossas congregações, algumas estão fazendo às 17 horas, né? Nas congregações, é critério deles, né? E também o tempo que lhes cabe, né? Que é disponível para eles. Então eles estão fazendo esse horário, outros estão só em oração, bom? Mas aqui na sede nós estamos dessa maneira. Bom, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Quero ver quem está disponível, né? Está lá. Quem não, acompanhar pelas nossas redes sociais, acompanhar pelo YouTube, né? Eu acredito que os irmãos vão estar lá apoiando ali e com certeza Deus falará ao teu coração. Amém, querido? Então, dando continuidade aos sinais da vinda de Jesus, nós estamos falando e vamos encerrar hoje acerca da apostasia, né? A apostasia que é um grande sinal. Olha aqui, olha. É bom quando nós observamos pelas regras de interpretação. Bom, quando a gente estuda as regras de interpretação, é bom que a gente olhe para o texto, examine o texto e entende o texto. Não é aquela interpretação ao bel prazer, tá bom? Então, olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo 1, ele diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, então ele está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Coloque na sua cabeça, o assunto desse capítulo 2 é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, então ele diz que para ele vir tem alguns acontecimentos, são sinais. Então ele diz: irmãos, o que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos exortamos. Bom, então ele está dizendo, o que diz respeito à vinda de Jesus e à nossa união com Ele, né? Ele vai vir e nós vamos nos unir a Ele. Ele está falando da vinda de Jesus. Aí ele diz assim, ó: exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ó, então ele está dizendo, não se perturbem por nada. E também não acreditem em nada do que estão dizendo, fora o que nós ensinamos para vocês. Quem estava falando isso era Paulo. Paulo estava falando com toda a propriedade, do cara que entendia, entendeu? Então ele estava falando ali para a igreja, para que eles não fossem enganados. Por quê? Porque o engano, o espírito do engano, né, conduzido por pessoas que eram contrárias ao que Paulo pregava e as pessoas iam atrás, né, desfazendo o que Paulo pregava. E ele escreveu isso à igreja da Galácia, aos Efésios. Ele vai escrevendo, cuidado com as pessoas que desfazem o que eu estou falando. E aqui é um dos casos, né? Ele disse, as pessoas vão vir. Ele disse, mesmo que as pessoas cheguem aí, escrevam para vocês, diga que é espiritual, né? Como se fossem nós que estivesse falando ou mandando. Ele disse, não aceite. Não deixe que os ensinamentos que demos para vocês saia da mente de vocês. Não deixe, não deixe. Mente, também me refiro à alma. Que saia a alma de vocês, ao que vocês aprenderam, ao sentimento de vocês. Aí o versículo 3, olha o que é regra hermenêutica. Olha o que é regra hermenêutica.
Versículo 2, ele está falando da vinda de Jesus. O versículo 1, ele fala da vinda de Jesus e a nossa união com ele. Versículo 2, ele está falando de algumas possibilidades de ser tirada da mente das pessoas o ensinamento da vinda de Jesus. E ele continua no versículo 3. Ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane. Ele não deixe ninguém enganar vocês. Enganar acerca de quê, irmãos? Lembra aquelas regrinhas da hermenêutica? Quem, quando, por quê, para quem, como, as regrinhas de interpretação da hermenêutica, regras simples, básicas da hermenêutica. Então ele está dizendo, ninguém de nenhum modo vos engane. Enganar acerca de quê? Acerca da vinda de Jesus. Ele diz, porque isto a que ele se refere é a vinda de Jesus e a nossa união com ele. Diz, porque isto não acontecerá, ou seja, a vinda do Senhor Jesus, ela não acontecerá sem que, primeiro você sabe que é o que vem antes, não é? Primeiro é o que vem antes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele disse, a vinda de Jesus não acontece sem que, primeiro, ou seja, antes da vinda dele, venha a apostasia, que é exatamente isso que nós estamos falando. E já mostramos aqui como a apostasia já tomou conta, mesmo dos cenários aí, em todos os locais. Já falamos apostasia dentro da igreja, apostasia fora da igreja, apostasia doutrinária, apostasia teológica, apostasia da moral. Já falamos de tudo isso aí. Hoje eu quero encerrar esse assunto. Então eu sei que primeiro vem a apostasia, e seja no meio da apostasia, e seja, é algo que vai acontecer quando estiver no auge, eu acredito que estamos no auge da apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o homem da iniquidade, o filho da perdição, vai ser revelado quando? No auge da apostasia. Acho que não existe coisa mais clara do que isso aqui. Não é verdade? Mais clara do que isso aqui. Então o homem da iniquidade, que a partir de amanhã eu vou estar falando exatamente sobre isso, sobre o homem da iniquidade, tá bom? Então a partir de amanhã, a partir do próximo vídeo, pode ser amanhã, pode ser depois, tá bom? Então, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então primeiramente, a apostasia. Segundo, em seguida, ou dentro, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, isso nós estamos vendo. Eu falei aqui que a apostasia é a preparação para o reino do anticristo. E muitas pessoas estão preparando o reino do anticristo, talvez umas de forma inocente, ou foram enganados. E nós vamos ver isso aqui agora, tá bom? Olha lá. O que na verdade promove a apostasia? O que incentiva, o que motiva a apostasia? Olha lá. Consequência dos últimos tempos. Isso aí Paulo já falou para Timóteo, nós falamos aqui em outros versículos, em vários versículos. Quando Paulo fala na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, na parte A, ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Nos últimos tempos. Então, é hora da gente parar e ver, poxa, estamos vendo nos últimos tempos. Por quê? Porque muitos estão se apostatando da fé. Muitas pessoas que eu conheço, você pode dizer aí, que pregavam a palavra, hoje estão ao contrário. Elas ministravam a palavra, hoje elas estão pregando o contrário. Você entendeu? Hoje elas estão desfazendo, debochando de tudo aquilo que se chama Deus e de tudo aquilo que é objeto do seu nome. Elas estão desfazendo. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu sou mais crente do que os crentes. Já viu essa pessoa dizendo? Já viu uma pessoa dizendo assim, rapaz, tem um crente acolá, tem uma pessoa acolá, ela faz isso, faz tudo de errado, mas ela é mais crente do que certos crentes. Você está entendendo? Então, nem ela é mais crente e nem certos crentes também é crente. Por quê? Porque são pessoas que estão no caminho da apostasia. Você está entendendo? Crente é aquele que está ali. Ele está ali, ele não se afasta. Ele está ali. Embora ele tenha um deslize na sua vida, ele volta correndo, porque o Espírito Santo que está na vida dele faz com que ele se levante e volte para o Pai. Ele não fica lá caído. Quem fica caído é quem está se apostatando da fé. Bom, então nunca mais diga isso. Que conhece, ou então que você é mais crente do que algum crente. Você que ainda não aceitou Jesus. Eu sou mais crente do que certos crentes. Minha esposa é mais crente do que certos crentes. Meu esposo é mais crente do que certos crentes. Não, de forma alguma. Isso é erro. É erro. Crente é aquele que está ali, crendo, e ele não se afasta, ele está ali em Deus. Bom, um outro fator aqui, que leva as pessoas a se apostatarem da fé, é a influência maligna no mundo. Então a parte B do versículo vai dizer o seguinte: por obediência a espíritos enganadores, ensino de demônios. Então quantas pessoas estão incentivando a que as pessoas elas se afastem de Deus? Outra, hipocrisia dos homens que ensinam mentiras.
Então tá lá, 1 Timóteo 4, no versículo 2, ele diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Outro motivo também, coração perverso e incrédulo. Ele diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulos que se afasta do Deus vivo. Hebreus 13, 2. Outro, aumento da iniquidade e esfriamento. Isso Jesus falou em Mateus 24 e 12, né? Ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Outro ainda, falsas ciências ou contradição do saber. Paulo escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviam da fé. Bom, então algumas pessoas elas vão se desviando da fé, por quê? Porque entra exatamente no que diz a ciência, que vai de encontro ao que diz a palavra. Bom, então esses aqui são as pessoas que vão se afastando, se apostatando da fé. Então a apostasia, um dos grandes sinais aqui da vinda do Senhor Jesus, né? Um dos grandes sinais que evidencia que ela prepara o reino do anticristo. Aí depois ele diz, quando Paulo diz que nada vai acontecer, ou que Jesus não virá sem antes aconteça a apostasia e a aparição do anticristo, né? Nós vamos começar a falar amanhã e vamos falar das doutrinas que elas são defendidas, tá bom? É a pré-tribulacionista, a ou enzo, ou meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista. E nós vamos entender isso também no decorrer de palavras, amém? De ministrações. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Fiquem em oração e ligados no Senhor. Não deixa que a apostasia domine a tua vida, amém? Se afastou de Deus, volta correndo o mais rápido que você puder, porque Jesus está voltando. Aleluia!